Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, mais um Nerd Debate polêmico, em que a gente vai debater o seguinte tema. É baseado na notícia que saiu aqui no site O Globo, na coluna do Anselmo Góes, nós vamos debater se qualquer leitura é válida, se qualquer tipo de livro, se qualquer tipo de literatura é válida para a leitura, né? O título da notícia é o seguinte: dos 10 livros mais vendidos pela Saraiva na Bienal do Rio, 8 são de youtubers. Antes do programa começar mesmo, mais na frente eu leio a nota completa. Mas antes, vamos apresentar aqui quem está presente. Da ordem do mais velho para o mais novo, estamos aqui com o Felipe Hedley. Ei, meu filho, isso não procede não, Janúncio está presente aí, viu? Estamos aqui também com Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Felipe O Greco. Boa noite. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e vamos tocar o terror aqui nesse programa, né? Seguinte, não temos aqui duas pessoas polêmicas que iam participar, que é Sérgio Peixoto e Márcio Albuquerque, certo? Então vamos ver para onde vai esse papo sem as pessoas que iriam tocar o terror. Vamos ler aqui a notícia, né? A notícia é do dia 13/9/2017, como já tinha dito anteriormente na coluna do Anselmo Góes, Globo.com, e no jornal O Globo, né, no caso. Aí vamos lá, o título: dos 10 livros mais vendidos na Saraiva, na Bienal do Rio, 8 são de... certo? Aí tem assim, vão dominar o mundo, subtítulo. É uma notinha bem rápida. Dos 10 livros mais vendidos na Saraiva, na Bienal do Rio, 8 são de youtubers. No topo da lista, Felipe Neto, seguido por Nigel, Neagle, Vitor Trindade e Gabriel Fernandes, eu não sei quem são eles. E o Kids Fan, que é do Luiz Felipe e Rafaela Baltar. Os únicos não youtubers no top 10 são Lázaro Ramos e Larissa Manoela, que são atores, né? Que faz sucesso entre os miúdos. A Larissa Manoela é atriz do SBT e Lázaro Ramos, ator da Globo. Então, eu postei isso num grupo que participa eu, Peixoto, Janúncio, Felipe e Márcio. E começou o debate, né? Porque cada um tem uma opinião diferente. Eu não sei a opinião do Felipe Greco, eu sei muito bem a opinião de Janúncio e a de Felipe Hedley. A minha opinião é o seguinte, que para um país em que tem uma extrema taxa de leitura por pessoa, né, per capita, leitura per capita anual, esses livros de youtubers são muito importantes para introduzir as crianças e adolescentes, principalmente, no universo da leitura, da literatura. Uma frase que eu tinha comentado com os meninos, né, que eu ouvi há muito tempo, que quando o pessoal comentava, mas tu já tá tão velho e lê quadrinho, lê mangá, não sei o que, eu sempre digo o seguinte: qualquer leitura é válida, o que importa é você estar lendo, de acordo com a classificação etária do livro. Se a classificação etária é no mínimo 12 anos, você não vai botar uma criança de 8 anos para ler um negócio de no mínimo 12 anos. Entendeu? Então, qualquer coisa que esteja dentro da classificação etária, eu acho válido que a criança leia. Se ela tem interesse de ler alguma coisa, é bom, porque isso pode abrir as portas para ela querer ler outros tipos de literatura. Gostaria de saber a opinião de Felipe Greco sobre esse assunto. Luiz, vamos lá. Primeiramente, eu concordo plenamente com o que você falou, entendeu? Já conseguiu já cortar pela metade já aqui a minha opinião, concordo com você. E eu vejo o seguinte, que os jovens de hoje em dia, né, as crianças e os adolescentes, né, o público que a gente está focado, eles têm muito como ídolos, né, esses youtubers, entendeu? Seguem eles no Instagram, Twitter, entendeu? E eles são já celebridades da nossa cultura, entende? Então, eu acho também válido, até porque a leitura, incentivar a leitura, ela é sempre válida em todos os sentidos. Mas o que tem que deixar registrado é que qual o conteúdo, né? Aí você falou da faixa etária, da censura, né? E tudo mais. Qual o conteúdo que esses youtubers vão estar passando, entendeu? Até porque eles, hoje em dia, são formadores de opinião para esses jovens, entende? Então tem que ficar muito atento a isso, até mesmo da parte deles. Eles se conscientizar disso e poder estar passando um conteúdo de qualidade, que não seja ofensivo, né? E que possa vir a agregar para o crescimento intelectual, o modo de vida dessas pessoas. Eu não vejo problema algum, entendeu? Eu não vou chegar aqui e criticar e tudo mais. Eu acho que essa seria mais ou menos a minha opinião. Se surgir novas ideias, novas coisas, eu vou falando ao decorrer do podcast, tá bom? Janúncio, Neto. Eu não sabia da opinião aí do Felipe Greco, agora eu tô sabendo, mas eu já sei o que é que você acha. Seguinte, sobre
gênese da questão, né? Quando você colocou lá e todo mundo ficou falando e dando opinião, né? Eu até disse pra você, segura que isso aí é pauta para não debate. Lembra que eu cheguei e falei isso pra ti, não foi? Sim. Porque assim, é o tipo de polêmica que vale a pena você debater. Né? Assim, eu sempre vejo por esse lado. Eu tenho algumas ressalvas em relação, primeiro, a essa pesquisa. Não estou dizendo que a pesquisa, ela está errada e tal. Porque assim, ele não diz, porque se você analisar todos os livros que estão aí, eles são todos para um tipo de público específico, certo? Então, à primeira vista, até me parece que é uma lista só para esse tipo. E não geral. É o que me aparenta, entendeu? Até porque muitas editoras têm interesse que esse tipo de pesquisa apareça para o público que não vai nesses eventos. A gente tem que entender que isso tudo é uma mídia que precisa ser abastecida, e a gente sabe que pesquisa no Brasil geralmente não condiz muito com a verdade. Isso é uma opinião minha sobre os dados. Eu acho que se a gente tivesse o seguinte, se fosse uma pesquisa geral sobre vendas na Bienal, onde a gente tivesse uma divisão por faixa etária ou por estilo de leitura, seria uma informação mais rica. Quando você pega um único nicho e diz que esse nicho está dominando tudo, então por que as outras editoras vão investir em outro tipo de literatura se isso é o que está vendendo? Não se esqueça que a notícia é baseada nas vendas da Saraiva. São dados divulgados pela Saraiva e essa pesquisa se restringe à Saraiva, no stand da Saraiva. A stand da Saraiva na Bienal. Certo, pronto. Então tá bom. Então pronto. Então aí já facilita. Porque já tinha gente dizendo que isso era de forma geral em toda a Bienal, entendeu? Aquela história de como a notícia vai se deformando à medida que ela é replicada, certo? Mas enfim, então vamos lá. Agora a gente já esclareceu a questão do ponto da pesquisa, então vamos agora falar do tema principal. Minha opinião é o seguinte: em parte eu concordo que qualquer tipo de literatura é interessante para que as pessoas não fiquem ociosas ou não estejam lendo. A minha grande preocupação geral é que, por exemplo, no Brasil, você não tem um dado real. Esse tipo de literatura está levando alguém a procurar um tipo melhor de literatura. O que é muito comum no Brasil é porque essas pessoas são fãs de um conteúdo e essas pessoas vão adquirir qualquer item que tenha a marca do seu objeto do seu ídolo, né, que ele acompanha, que ele segue em todos os locais. Você não tem um dado concreto que essa explosão de vendas, vamos pegar de novo, dentro da leitura, está reverberando positivamente para um aumento da leitura no Brasil. Esse é um dado que a gente tem que prestar atenção, porque se a gente ficar só no fato dos números, aí não tem muito que a gente debater, é o que mais vendeu naquele stand e acabou, simples desse jeito. Seria muito melhor que fosse Tolkien, ou que fosse C.S. Lewis, ou que fosse Júlio Verne, que tivesse bombando nas lojas, entendeu? Seria muito bom, mas não é, isso é fato. Isso é uma tendência do mercado. Mas assim, você não tem nem dados oficiais de Ministério da Cultura, nem nada, que a nossa qualidade de leitura está melhorando. E eu fico muito receoso também com esse material, porque como, vou citar aqui um exemplo, um youtuber qualquer, não vou citar nome para depois a gente não pegar treta com um youtuber, que você sabe como é que é esse vespeiro. Então vou pegar lá, um cara que não tem nem 20 anos de idade, vai e escreve uma autobiografia, pela caridade. O que é que um cara com menos de 20 anos tem para dizer sobre a vida? Dificilmente esse cara foi aquele que escreveu essa biografia. Porque ainda tem cara que diz que foi ele que escreveu a própria autobiografia. Que a gente sabe que dificilmente é verdade. O que mais tem no mercado aí é livro escrito por ghostwriter. Não é ghostwriter não, escritor fantasma. Ghostwriter. Ghostwriter. Não é um motoqueiro fantasma, é um escritor fantasma. Escritor fantasma, né? Então assim, o que mais tem no mercado é isso. Por mais que algumas pessoas não acreditem, isso é uma mecânica de mercado editorial desde sempre. Então assim, eu fico mais preocupado em saber o seguinte: o que isso realmente está melhorando. Por exemplo, quadrinhos nós temos fatos concretos, que a partir que o mangá entrou no mercado brasileiro, aumentou muito mais o consumo de quadrinhos do público feminino. Isso é fato, isso é um fato. Então, o mercado ampliou e se diversificou a partir do acesso a um determinado produto, entendeu? Então, isso é um fato que a gente realmente tem como ter certeza. Nós não temos nenhum fato de que ler youtuber, biografia de youtuber, livro de youtuber, e aí no caso aí também tem uma diferença, porque tem alguns youtubers que até poderiam ter um conteúdo muito mais interessante. Tem, não tem só porcaria no cenário youtuber, né?
Teriam sim pessoas, teriam não, existem pessoas que estão no ramo youtuber que tem conteúdo muito legal para ser produzido, né? Então não vamos jogar tudo no lixo. Mas nessa questão sobre um tipo específico de youtuber, né? Então não tem muito que a gente, não tem muito caldo para espremer desse livro. Você não vai tirar uma leitura de qualidade, você não vai tirar, como até o Felipe falou, né? Qual tipo de conteúdo está sendo exposto para o público, sabe? Então, assim, minha preocupação está muito mais nessa área e realmente a gente deu um dado concreto de que isso está criando novos leitores ou qualificando melhor os leitores do que meramente um dado de vendas. E acabou de entrar aí no meio da conversa Ezen Damasceno, do Nerdestino. Nosso querido Sim, amigo sou eu mesmo! Moção, entra aí, fala aí, Moção. Tudo! E aí, galera, eu sou Ezio Damasceno, os Cereus, os Nerdestinos, e eu vim aqui só dar um cheiro no zóio de Luiz. Respeita Januário. Não, você não veio fazer só isso não, você veio entrar no debate aqui. Mas como você chegou por Sim, último... veio dar pitaco. Como você chegou por último, a sua opinião vai ser a última. A última, ok. E vamos lá então para Felipe Redley aí. Inclusive aqui, eu não sei se Felipe Greco já é pai, mas Ezen e Felipe Redley são. Não, não sou pai, não. Então, temos dois pais aí que podem opinar sobre essa questão da leitura dos filhos, né? Felipe Redley, o que é que você tem a dizer sobre isso? Com certeza eu acredito que o tipo de leitura tem de ser pensado. E quando eu falo isso é com a faixa etária adequada. Vou dar exemplo do meu filho mais velho, Isaac. Quando ele veio morar, antes dele vir morar comigo, ele lia um negócio infantil juvenil, mas era um negócio, eram literaturas. Como é o nome das literaturas que Isaac lia, Maíris? Qual é o livro que tu leu, Isaac? Boneca de Oz, pronto. Ele lia, por exemplo, Boneca de Oz. Um livro aparentemente normal, tal, sendo que, entre outras leituras que ele lia, ele era um menino fechado, acuado, não fazia amizades, entendeu? Livros que não incentivavam, eram livros botar você pra baixo. Uma literatura que deveria ser adaptada para um adulto formado que vai ler, absorver aquilo e beleza, vai continuar tendo sua vida normal. Sendo que um adolescente, um pré-adolescente que tá começando a construir seu caráter, e seu comportamento, entendeu? Isso vai pesar. Aí ele leu o Hobbit. Depois que ele leu o Hobbit, tudo mudou, velho. Tudo mudou. Lógico que outras coisas ele tá lendo também, tava lendo Mago, lendo outras coisas, então daí você tira. Você acha que não, mas a leitura, qualquer tipo de leitura não vai agregar de forma benéfica. E isso eu já tô complementando aquela parada que não é questão de botar um livro que não é pra faixa etária, não. É justamente mesmo a faixa etária, e tem muita coisa ruim por aí, velho. Formando adolescentes, pegando justamente uma idade que é importantíssima no desenvolvimento para a fase adulta, estão criando pessoas que não têm expectativa de muita coisa, acreditam que estão num mundo largado, onde eles não podem fazer nada. Criando uma geração mimimi demais. Só, quando eu falo mimimi é no geral, não é mimimi coisa específica, não, achando que não podem fazer nada. Então isso eu tive dentro de casa, não é uma pesquisa que me disse, não é fulano e nem ciclano. Eu vi. Foi uma coisa que eu comprovei e é uma grande mudança. Influencia depois de certa idade. No caso, são livros que foram classificados como infantil, mas que, na sua opinião, não são bons. Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. No caso, porque ele já tinha 10 anos, 11, já é considerado infanto-juvenil, não é pra criança ainda, não. Não era pra criança mesmo, não, entendeu? Certo. E mas aí, não, você analisando a leitura, você acha que aquela classificação está errada? A linguagem tá correta, agora a mensagem passada, ela é errada, pra idade, entendeu? A gente entendeu o seguinte, que a gente não pode botar certas coisas a serem discutidas, ou certos problemas, ou certas realidades, que eu digo, você não vai maquiar o jovem, não. Mas eles estão numa idade onde eles vão criar valores, ideais, ídolos, entendeu? O jovem tem isso, tá? Tu quer dizer que não existe, por exemplo, o desenho. Quer dizer que até as brincadeiras você vê influenciando. Antes a gente brincava, quando era pirraia, eu brincava de Cavaleiro do Zodíaco, velho. Eu queria dar Meteoro de Pegasus, queria dar Ave Fênix. Hoje os pirraia, você não vê isso, porque eles não têm referencial pra brincar, até pra brincar. Porque até os desenhos hoje em dia, eles não são feitos diretamente só pra aquela faixa etária, não. Acaba falar um desenho, aí é pra agradar o adulto, e agradar a criança, agradar todas as idades. Muitas empresas, estúdios e roteiristas, e escritores conseguem fazer isso de forma plausível, como, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão 1. O enredo daquele desenho, o final
O menino perde a perna, não impacta a criança, mas ela entende que tudo tem um preço. E o adulto sente o peso, tá entendendo? Carro Zoom, velho. O que passa ali pra criancinha, que tipo, nem sempre o importante é vencer. Imagina só, você bota pra criança uma literatura onde, pronto, é uma coisa que a galera se mata pra vencer. Não vou botar matar não, derrota o outro, joga sujo pra vencer. Aí, imagina só, a criança absorve isso aquilo ali no primeiro estágio. O que ela vai aprender? Que isso é o normal. Aí ela assiste McQueen, que é o carro Zoom. Eu votei essa parte 30 vezes, porque era um negócio assim. Parecia Ayrton Senna, velho. Né? Parecia de Ayrton Senna, essas coisas. O McQueen parava pra não vencer, e aí voltava, ele tinha aprendido, passou pela jornada do herói, o McQueen, pegava o carro mais antigão, que era um carro conceituado, que era Rei. É King o nome, King. E aí já tava se aposentando, lembrou lá do mestre dele, que ficou fora das corridas porque sofreu um acidente, ninguém se lembrou mais dele quando ele voltou. O que fez? Ele ficou em último, que era um desempate de 3, e isso é um valor, velho, enorme. Então, de fato, a literatura, ela vai... Essa é a minha opinião, lógico, né? Mas, assim, por ter um caso em casa, isso pesa, velho. Isso pesa. Isso eu tô falando jovens, viu? Jovens. Isso é a parte de você moldar o caráter. Agora eu vou pra parte de incentivar a leitura pra adulto, de qualquer forma. Aí, velho, de fato, se você quer só trazer números aleatórios, tipo, está se lendo mais livros, vai agregar. Agora, as pessoas estão escrevendo melhor? Não sei. As pessoas estão pensando e discutindo coisas que vão trazer mais relevância para a vida deles e para a sociedade? Também não sei. Então, quer dizer, isso é um impacto menor, mas isso pesa. Janúcio escreve, Peixoto escreve muito bem, Janúcio escreve muito bem. Sabe que uma boa leitura não é só ter o português correto. Ela tem várias, ela tem uma estética, a leitura tem uma estética. Eu não sou bom em escrever, isso aí não é segredo para ninguém. Eu estou melhorando minha fala, porque Marisa reclama, minha esposa reclama muito, porque eu falo com muita gíria, ela acha horrível isso. Então, isso, dentro de vez, será que pronto, bota um livro desses do YouTube, o que ele vai falar? Uma coisa que Márcio falou, se eu estiver repetindo de forma errada, Márcio vai dizer nos comentários. Mas, que adianta o cara com 20 anos dizer que ficou milionário? É fácil ficar milionário. Velho, isso não é assim, velho. Isso não é, a gente sabe que a vida não é assim. De nós 5 que estamos aqui no programa, quem é que tá milionário? Só Ezen aí. Quem é, pronto, tu... Milionário da alegria. É. E aí, Luiz, tu enricou com o Nerd Debate? Não. Então pronto. Nossa, foi milionário da alegria mesmo, viu? Aí, isso é a minha opinião, assim, por tudo que pronto, já falei a parte sobre influenciar os jovens, e aí a parte adulta eu não sei se qualquer literatura vai realmente trazer uma grande mudança, tá entendendo? Em relação a esses números que foram citados, essa pesquisa, realmente eu não sei se foi, tipo, entre os youtubers, foram os mais medidos, só no stand da Saraiva, isso foi confirmado, foi a pesquisa só da Saraiva, né, Luiz? Não é uma pesquisa, é um dado, e a Saraiva... No stand da Bienal da Saraiva, Bienal do Rio, na Saraiva, dos 10 livros mais vendidos, 8 são de YouTube, entendeu? No stand da Saraiva da Bienal do Rio. Não é pesquisa, é um fato. São dados da Saraiva. É um dado da loja. Pronto, esse fato que aconteceu. Beleza, isso pode significar duas coisas. Ou fake, desculpe, dizer às vezes não é tão confiável, às vezes o cara pagou pra, não, toma tanto aí pra levantar essa... E você sabe que isso acontece, né? A gente sabe de boatos, né, que existem sites por aí que falam bem de filmes, quando recebe dinheiro, depois que acaba o contrato, começa a meter o pau, né? Não vou citar pra não criar problemas, né, pra gente, né? Então, pra uma coisa besta dessa, por que não também? E aí vem a grande questão, esses livros de youtubers realmente vai agregar o quê? Nada. Se for um caba que tem uma história, por exemplo, Eduardo Miranda, tá certo, né, do Cabo da Manchete, né, ele virou youtuber, sim, mas ele tem uma história, ele tem uma vida, viveu, teve um papel importante na cultura pop do nosso país, importantíssimo. Pô, aí é massa, velho, ó, essa biografia aqui eu vou compreender uma coisa. Agora eu pego um boy de 18 anos, que teve a sorte, ou teve, assim, alguns teve merecimento, por realmente, não, eu quero deixar claro que o fator idade também não determina, tipo, o sucesso só vem com a velhice, não. Mas vamos conversar, a gente vai fazer uma biografia, velho. Biografia é conteúdo, né, velho? É tempo de vida, essas coisas. Se você não fez muita coisa em 20 anos, velho, por favor, né? Tanto que tem muito bicho famoso que só vai escrever a biografia já com 50 anos. Os caras são famosos desde os 30, tá entendendo? Eu penso que, tipo, qualquer literatura, velho, não vai agregar, não vai fazer mudança.
Porque a quantidade de pessoas que leram aquele livro, O Segredo, e não leram mais nada depois, é enorme, entendeu? Então, esse tipo de coisa tem de ser... é um assunto polêmico, mas como o Janúncio disse, é um assunto legal de ser discutido. Eu acredito que, para haver realmente uma mudança e criar um hábito no brasileiro ler, ele tem de consumir coisas interessantes. Porque se ele lê aquilo ali, ele isso aqui, então tudo pode ser parecido com isso, entendeu? E, na verdade, ele vai acabar... Se for pensar de outra forma, ele vai ler só o livro de youtuber e realmente não vai absorver coisas, como se dizem, né? Se usava esse termo antigamente, da alta cultura, né? Que é livros mais com um linguajar melhor, uma mensagem mal a ser passada, tá entendendo? Eu vou dar exemplo dos animes. Os últimos debates a gente pegou 3 animes, velho, que, poxa, propostas, velho, assim, totalmente em outro nível de enredo, né, velho? Não desmerecendo os outros animes, mas você sente a diferença, né? Quando consome um produto com esse padrão diferente. Então, eu acredito, assim, minha opinião é que realmente... Qualquer coisa não agrega, não. Joga a bola pra outra aí. Zen, você acha que, assim, mediante essa notícia, você perdeu a introdução que eu dei no podcast, né? Mediante essa notícia, qualquer tipo de leitura é válido, assim, respeitando a faixa etária. Não vou botar uma criança pra ler uma coisa que não deve. Essa leitura vai abrir portas para essa pessoa ir atrás de outras coisas, ou você acha que não? Para essa pessoa quem? Para essa pessoa o leitor ou a pessoa que está vendendo o livro? O leitor. O leitor, certo. O leitor. Eu não quero me estender muito porque acredito que Janus já deve ter falado pra cacete, né? Bom, todo mundo, cada um já deu opinião e vários exemplos. Eu cheguei aqui ouvindo a opinião do Felipe e ele falou pra cacete também. É o seguinte... Primeiramente, a gente tem que ver uma coisa. A geração nossa, pelo menos a minha geração, a geração da década de 90, que eu era jovem na década de 90, né, era um boyzinho, é diferente da geração atual. A geração atual, com a tecnologia, com as facilidades da vida, estão ficando mais preguiçosas, mais alienadas, né? Então, tudo que sai na mídia, com as facilidades da vida, com internet, com tudo praticamente dado na mão, acabaram ficando mais preguiçosos e, obviamente, mais alienados, né? Com a sua vida mais fácil. Então, tudo que é pouco, tudo que é feito para ser adquirido com pouca experiência ou com uma agilidade muito prática, eles vão querer absorver, né? Então, hoje em dia, se alguém traz um livro que fala, vou contar aqui a história do meu sucesso com apenas 20 anos, é claro que um jovem vai querer saber como é que ele adquiriu esse sucesso, né? Mas a maioria desses livros, de youtubers principalmente, os caras com 20 anos, 25 anos, se achando o cara, né? Se achando o mágico de Oz, eles não vão trazer um assunto interessante, só vão trazer besteira. A maioria deles só vai trazer besteira. Eles não vão escrever um conteúdo digno de trazer uma informação interessante, uma informação adicional, algo que modifica a sua vida, uma história de vida que poderia ter sido muito melhor explorada, né? O cara simplesmente sentou atrás de uma cadeira, teve uma ideia com a internet e tentou a sorte. Funcionou para ele, mas não pode não funcionar para o Felipe, pode não funcionar para o Janúncio, pode não funcionar para o Luiz, pode não funcionar para mim, entendeu? É uma fórmula que ele conseguiu que vai funcionar para ele e ele vai tentar passar, né, contar a história dele e tal, a pessoa fica super iludida. Eu não acho que seja uma leitura ideal para todo mundo, mas quem quiser, obviamente. Hoje em dia as pessoas, como eu falei, né, a geração de jovens de hoje já é outra, completamente diferente, já tem uma cabeça completamente diferente da nossa, né? Que como o Felipe falou, eu peguei mais a conversa do Felipe, tá? Como o Felipe falou, a gente gostava de brincar de Cavaleiros do Zodíaco, a gente brincava na rua, né? A gente jogava bola na rua, a gente brincava de bandeirinha na rua, a gente brincava de polícia e ladrão na rua, jogava bola de gude, brincava de carrinho, tinha gente que brincava de elástico, como é o nome daquele que é arriscado no baleado. Chão? Amarelinha. Então a gente era numa época que brincava na rua, que a gente tinha uma história de vida completamente diferente. Era uma história de vida contada completamente diferente da história de vida de hoje. Então hoje o cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se eu posso falar no nome do sujeito, no nome do canal do
Se não puder, corta aí. Felipe Neto, pode falar do Felipe Neto? Pode, né? Bom, como por exemplo o Felipe Neto, era um cara que estava estudando teatro, que simplesmente estava em casa entediado e ele criou o canal Não Faz Sentido. Ele, estava entediado em casa, botou uma câmera ali, botou um óculos escuro na cara, começou a falar mal de tudo e de todos. E deu super certo, porque a maioria das pessoas se identificaram com aquilo ali, né? As pessoas da época se identificaram com... Muita gente tava puta com muita coisa que acontecia naquela época, era justamente o que ele estava tentando falar, tentando se expressar. Muitas pessoas queriam se expressar daquela forma que ele estava se expressando e não tinham coragem de fazê-lo, e ele foi lá e fez, entendeu? Ele adquiriu esse sucesso porque era o que as pessoas estavam sentindo naquele momento, ou seja, ele conseguiu ali um gatilho para poder começar a fazer sucesso, e hoje é um dos maiores produtores de conteúdo da internet, se não o maior produtor de conteúdo do youtuber brasileiro. Quebrou um recorde recentemente, que ele e o irmão dele fizeram um canal, os irmãos Neto, que, se eu não me engano, foi 500 mil a 1 milhão de inscritos sem nenhum conteúdo. Quebrando recordes, né, com o irmão dele aí, com 1 milhão em menos de 24 horas. Pois é, em menos de 24 horas, 1 milhão de inscritos, não tinha um vídeo, nem aquele vídeo institucional informativo, né? Bem-vindo ao canal dos irmãos Neto, parará, não tinha isso, não tinha nada, né? Então, é esse o tipo de influenciador, né? Que esses livros são feitos por influenciadores da internet, né? Esses dos youtubers, né? Eles são influenciadores, né? Então, eles influenciam você a continuar acompanhando eles, dando certo o que eles estão fazendo ou não, né? Dá certo para alguns, mas não dá certo para outros, mas eles querem que você continue consumindo o material que eles estão jogando ali na sua cara, né? Mas nem sempre esse material é bom. O material do Felipe Neto continua não sendo bom, só fala besteira, né? Imagina um livro desse cara, o livro lá, o Não Faz Sentido, o livro desse cara, só deve falar besteira. Como vai vender o que tá no título. Exatamente, ele vai vender o quê? O Não Faz Sentido. Não, exatamente. Ele não tá mentindo, ele tá vendendo exatamente o que tá na capa. Exatamente, ele não faz sentido. Muito boa, Janus, boa pegada. Então, cara, você acha que o cara que fez um canal de pura rage, um canal tosco de pura rage, vai contar uma história fantástica de sucesso ali? Por exemplo, o cara que vende frango frito lá nos Estados Unidos, o cara que queria se suicidar, já aposentado, já sem nenhum amor mais pela vida, já vivi o que eu tenho que viver, agora eu vou me matar. E do nada o cara tem a ideia de vender frango frito e hoje é uma das maiores redes de fast food dos Estados Unidos, o Coroa. A diferença, o cara contou uma história, uma coisa que mudou a vida dele completamente. O cara ia se suicidar, ia se matar. E quando adolescente desse, o cara que na época ele era adolescente, né? Ele ia se matar, cara. Ele tava só entediado ali na sala da casa, pô, vou inventar alguma coisa. Inventou, deu certo. Pô, vou me aproveitar disso aqui, vou ficar. Agora é um dos caras, suponho eu, que é um dos caras rico pra cacete, né? Que o cara é produtor de vídeos, produtor de conteúdo, já produziu filme, já fez isso e aquilo outro. Agora é super respeitado, né? Dentro ali do círculo dele, né? Não vai trabalho para ele, não vai faltar, né? Mas isso porque ele conseguiu uma fórmula, ele achou uma fórmula de se impulsionar. A maioria desses youtubers, eles são baseados nessa fórmula, pegar um público X e jogar um assunto qualquer e conquistar aquele público daquele jeito. É isso que vai estar nos livros dele. Se vocês acham que isso, para quem eu já posso ser me considerado adulto, já com 35, para isso, se você quiser que o seu filho tenha essa visão, né, de que eu tô entediado, vou fazer alguma coisa, ou então vou jogar qualquer merda no ventilador, quem gostar gosta, quem não gostar não goste, como certos criadores de conteúdo da internet, e eles ficam só falando palavrão ali no canal dele, não sei o que, gritando, batendo com um porrete em cima da mesa. É isso que vocês esperam para o seu filho? Isso você espera para algum parente seu que esteja entrando na adolescência agora? Ok, esse é o tipo de conteúdo que você vai oferecer para ele, certo? Pode comprar um livrão lá e dar para ele. Tá aqui, meu filho, leia esse livro aqui, que ele é perfeito para você. Se não, cara, procura um conteúdo muito melhor do que esse. Tem conteúdo muito bacana que conta histórias fantásticas, histórias de mudança de vida muito mais interessantes do que isso. Livro de youtuber só vai trazer para você o que eles mostram ali na tela. Os caras se colocaram no livro, é aquilo ali que eles estão mostrando o que eles são. Não vai mudar nada, cara. Eles estão contando ali o que eles fizeram. O que foi que eu fiz? Eu usei um macete para poder vencer na vida. E deu certo. Enfim. Deixa eu só comentar o seguinte. Umas coisas que vocês comentaram. Nem toda leitura alguém tem que ler tem que ser apenas para agregar algo à sua vida, ou mudar a sua vida, ou abrir seus olhos para alguma coisa.
A maioria das leituras, na verdade, que as pessoas leem são leituras totalmente assim para apenas por diversão, assim, entra e sai, você começa a ler um negócio, termina a ler um negócio, não necessariamente aquilo ali precisa agregar algo à sua vida, né? A maioria desses livros, temos que lembrar também que não são só biografias. Às vezes tem, por exemplo, o Resident Evil, ele apenas dá o nome dele para... Talvez ele tenha biografia, mas tem uns livros de Minecraft que são historinhas de Minecraft, que são ghostwriters fazem, e o youtuber bota apenas o nome dele para vender, e vende como água. Então aí já temos uma literatura mais de diversão, né, de entretenimento. Tem as biografias, aí é outra coisa, é diferente. Tem que lembrar também que tem literatura de entretenimento que elas contam uma história que agrega alguma coisa também, né? Se a pessoa souber interpretar. Também, mas eu só tô dizendo que nem toda leitura precisa mudar sua vida radicalmente, entendeu? Abrir seus olhos ou agregar algo para você. Não precisa necessariamente ser uma biografia para fazer isso, né? Mas uma coisa que é interessante é você ver o fator tempo na qualidade da leitura. Você imaginar que Alexandre Dumas e Júlio Verne, na época deles, era literatura de bolso. Era tipo assim, era a literatura mais baixa que a galera... Era tipo assim, a literatura descartável. Júlio Verne e Alexandre Dumas, na época deles. Daí você tira o padrão de leitura. Hoje a leitura que seria essa é youtuber. Olha o que era na época. Escapista, o escapismo era justamente a ficção científica. Eles eram uma literatura rasteira, não porque era ruim. Rasteira no sentido assim, era uma leitura considerada de menor qualidade na época. Não porque eles eram maus escritores, mas porque era justamente uma leitura escapista. Pronto, eu vou usar as palavras de Luiz que ele usou. Era a leitura que não era para você mudar sua vida. Era uma leitura apenas para você ler e esquecer, talvez. Essa é a diferença. O problema é que a gente não existe, a gente tem um padrão de leitura, principalmente aqui no Brasil, então, na verdade nem existe um padrão, a gente tem um hábito, não existe o hábito de ler, então, quando vai se ler, lê uma coisa que não vai. E, Luiz, eu gosto de dizer uma coisa, leitura, ela tem um papel de agregar conhecimento de qualquer forma. Não existe esse negócio de ler pra nada, ninguém lê pra nada não, Luiz, ela vai agregar sempre alguma coisinha, velho. Senão você vai ler pra quê? Só pra... eu sei, mas o que eu quis dizer assim, não é, eu não tô querendo... Não, eu tô complementando. Não é que você vai ler é claro que gera o conhecimento, principalmente da leitura, de você, por exemplo, o que é mais recomendado para adolescente que vai fazer Enem, redação de Enem, ler. Aí entra aquela história, você lê revista, pode ler Veja, Isto pode ler jornal, pode ler qualquer coisa. Obituário. Livro, obituário, o que for. Bula de remédio. Bula de remédio. Você vai ler pra... você criar um hábito e a língua portuguesa, você se familiarizar a língua portuguesa. Então, isso é um conhecimento? Mas isso vai mudar a filosofia de sua vida? Não vai. Mas não, você está gerando conhecimento. Eu entendo o que você está querendo dizer, Luiz. E assim, por esse prisma, e eu digo isso até como professor, quanto mais você lê, mais você agrega seu vocabulário. Quanto mais você lê, e hoje em dia, por exemplo, quanto mais você assiste filmes, ou séries, mais você agrega seu vocabulário, certo? Não é à toa que no vocabulário de muita gente, uma palavra que até então era totalmente desusável, se é que essa palavra existe, desusável, mas que hoje em dia está no vocabulário de muita gente, que é o tal do execrável. Ninguém usava execrável como no seu vocabulário um tempo atrás. Execrável é bonito. Apesar de ser uma palavra muito influente, né? Mas enfim, o fato de você ler para agregar conhecimento no sentido de gramática, de fluidez, de fala e de escrita, é um conceito. Se a gente está falando aqui de que eu posso ler qualquer coisa e isso vai me agregar conhecimento no sentido de falar e escrever, isso é fato. Então aí nesse ponto você está coberto de razão. Então tanto faz eu ler o Felipe Neto quanto eu ler o Alexandre Dumas. O que eu vou agregar aí de conhecimento gramatical bom ou ruim, que aí também cabe o julgamento de quem está lendo, né? Vai ser automático. Agora, se a gente está querendo falar de qualidade de leitura e o quanto essa leitura ela é ou não positiva em longo prazo, aí é outra pauta dentro desse mesmo debate. Eu acho que seria uma coisa mais de momento.
entende? Eu acho que as pessoas estão comprando agora os jovens que têm esses youtubers como ídolos, entendeu? E é isso quando eu falei, tentei falar da primeira vez, que era aquela questão de oportunismo de mercado. Existem bons escritores no Brasil? Existem. O grande problema é que a maioria desses leitores, esses escritores, não chega ao mercado, vamos dizer assim, não chega ao mercado profissional, ou o mercado formal de livros. E aí, o que é que empresário brasileiro, não só brasileiro, mas em toda parte do mundo, mas vamos pegar o nosso exemplo aqui. Eita, youtuber está vendendo livro porque tem muito seguidor. Então, o que é que o cara vai fazer? Ah, então qualquer coisa que aquele cara, como você mesmo falou, Resident Evil, ele nem escreve, ele só empresta o nome. Então virou meio que assim, que um carimbo. Se o cara lançar amanhã receitas de bolo da Kéfera, vai vender, porque a pessoa não está comprando o conteúdo, a pessoa está comprando a marca. Se Felipe Neto amanhã sair um livro dele de como fazer origami por Felipe Neto, vai ter gente que vai comprar porque é do Felipe Neto. Vai vender horrores, vai ficar entendeu? Tendo essa raiva também. Inclusive, Felipe Neto prometeu no Twitter dele que iria lançar um livro estilo Dossiê Márcio Seixas, que seria apenas contando histórias dos outros youtubers e da galera da internet, só detonando essa galera. Se ele fizer isso, até eu vou comprar, porque eu vou ficar curioso pra saber os podres de outros. Então assim, são fofoqueiro, Maria vai com as outras. Isso aí é o famoso Nelson Rubens. Ok, Luiz é o Nelson Rubens com o corpo do Leão Lobo. Januário está com vergonha de você. Erzen Damasceno é visto saindo de uma balada com outra. Ok. Ainda bem que é com outra. Fosse com outro, a coisa ia pegar. É calúnia, difamação. Mas voltando a falar, até de eu fazer uma correção, né? Quando eu falei lá que Alexandre Dumas e Júlio Verne era leitura rasteira, vamos fazer uma retificação. Não é rasteira no sentido negativo da palavra. É que não era considerada alta literatura na época deles. É questão de época, né, gente? Científica, e a ficção científica, ela foi um ramo, foi criada como realmente um gênero que veio ali da fantasia, e então assim, nunca foi naquela época considerado uma grande obra de romance, mas não deixou de ser um material influente, tanto que é que foi se fortificando. Mas pra você ver como é uma questão de época, que daqui a alguns anos pode ser que mude mas de novo, eu até vi uma vez, sabe? Muitos do livro que eram pulp, né, que é por causa da polpa da árvore, que era mais barata e tal, muitas dessas coisas se tornaram hoje em dia cult, ou uma literatura mais cabeça, quando no passado não era. Era uma leitura quadrinhos. De fim de semana. Os próprios quadrinhos, eles são uma literatura de escapismo, né? Você compra um quadrinho, você tem ali aqueles seus 5 minutos, 10 minutos, meia hora, fora da realidade, que é para isso que o quadrinho serve. Para você se desligar do mundo real por algum tempo, assim como um bom filme e tal. Mas aí, o que é que acontece? Também nos quadrinhos tem os bons quadrinhos e tem aqueles quadrinhos ruins. E a gente tem que entender que tudo isso é indústria. É como no cinema. Então, assim, o que acontece, por exemplo, na indústria de cinema? Aí o cara vai dizer, mas tal filme é uma porcaria, não sei porque tal estúdio lançou esse filme porcaria. Mas aquele filme porcaria, para muita gente, é um filme que vai dar dinheiro para que aquele estúdio tenha um caixa para poder investir em bons filmes ou em filmes grandes. Porque entendeu assim? Então é uma cadeia produtiva, sabe? Então, por exemplo, do mesmo jeito, a mesma editora que lançou o Deadpool é que vai lançar uma obra do Neil Gaiman ali pela Marvel. E ninguém venha me dizer que Deadpool é a cereja do bolo da Marvel, né? Então, assim, venhamos e convenhamos, sabe? Então isso, a gente também tem que entender isso. Então o grande lance é o que é que está vindo também para o nosso mercado de bons livros, de boa literatura, sabe? Porque, por exemplo, eu só consigo ver livros de youtubers ou semelhantes como caça-níquel para encher o bolso da editora. Agora, essa editora, ela está trazendo em compensação em seu catálogo bons outros livros, ela tem um catálogo que é variado ao ponto, outro extremo, um best-seller. Porque discordo! Discorda, menino Eden. Concordo. Porque realmente, a gente agora já está pegando uma coisa que é muito mais... Anúncio? Olha que tem que discorde, muita gente, sabe? Porque aí agora a gente já está falando uma questão de mercado, não necessariamente de título. Até porque, assim, compra quem quer. Então, assim, se tem muita gente comprando um livro de youtuber, a gente deveria se haver também uma questão seguinte: quanto de todo montante
de vendas no Brasil é a parcela do mercado que reflete a venda de livros de youtubers. Porque é o seguinte, se é uma fatia pequena, você entende que o grande mercado está consumindo livros e está aumentando, o consumo de livros no Brasil está aumentando, o que é muito bom. E aí os livros de youtubers são uma pequena fatia desse todo, maravilha, nada contra. Então, também é que ninguém está pedindo para não lançar livros de youtubers, a gente está fazendo uma contestação em cima de um dado, certo? Agora, se de todo esse montante de leitores no Brasil inteiro, essa parcela de consumidores de livros de youtubers tem um número muito significativo, isso já mostra um problema. Porque estamos aumentando o número de leitores, mas a qualidade do que é comercializado, que é consumido como não está comprometido. Então, a gente tem que ver também aquele negócio da nossa discussão inicial, que eles podem, a partir daquele livro, ir para outros tipos. Tem que ver que, por exemplo, nem toda literatura agrada todo mundo. E a gente não tem meio que um guia inicial para as crianças. Por exemplo, na escola, não sei como é hoje em dia, na minha época era paradidático, então por ano eram uns 4 paradidáticos e por bimestre a gente tinha que ler, por bimestre não, por bimestre a gente tinha que ler um paradidático, certo? Aí entre esses paradidáticos tinham as coisas boas. Por exemplo, eu li Otelo, versão paradidática, naquelas versões resumidas melhores. Versão brasileira mais resumida e mais palatável não é a versão original, mas ela tem adaptações que tornem mais interessante para uma criança mais nova. Eu gostei. Aí eu li também a Odisseia, também numa versão, né? A versão deve ter um nomezinho que se dá, mas é uma versão mais... Uma versão para quem tem preguiça. Não é quem tem preguiça, é uma versão para adolescente, né? A versão para criança e adolescente. Então, adolescente não é quem tem preguiça, é porque não vai dar para ler o negócio. O idioma ele evolui com a sociedade, né? Então deve ser uma versão adaptada para o português de 2017, do ano 2000, né? Aí eu gostei também. Assim como tem a Bíblia com a edição, né, contemporânea, com vocabulário contemporâneo. Ninguém vai entender. Eu gostei do livro. Agora, será que se eu ler a versão original da Odisseia, eu vou gostar? Não sei, só testando. Mas, ao mesmo tempo, a escola, às vezes, empurra, por obrigação, às vezes, de vestibular ou de algo assim, empurram os livros como o do Padre Anchieta, que tem umas poesias da época do Brasil colônia, e é um saco, entendeu? Precisa vir, às vezes, um professor mais bacana que interprete aquilo de uma forma que os alunos entendam, mas é um saco, é um porre aquele livro. Inferno de Dante, é o Inferno de Dante. Eu já li Inferno de Dante, agora não a versão em original, que é o poema, né? Então, eu conheci um cara que leu. Falta essa questão, por exemplo, indicar livros melhores para escolar, né? Apesar que, por exemplo, eu acho que não existe uma indicação superior do MEC que force as escolas a adotarem certos paradidáticos, a não ser que seja para Enem, porque aí tem uma obrigatoriedade de cima, né? Eu não sei também se Enem hoje em dia é com isso, mas acontece muito isso, pô. Às vezes tem livro bom, às vezes tem livro ruim, e você é forçado a ler aquilo ali, como o pessoal já disse aí, Harry Potter é lido na Inglaterra, nos Estados Unidos, como literatura básica escolar. No Brasil, eles botam... Felipe Neto. Né? Não bota Felipe Neto, mas bota outras literaturas, mas que pra criança não seria bacana, entendeu? Eu acho assim que no Brasil a gente tem um grande problema, porque assim, tudo que deveria ser pragmático e positivo no Brasil, geralmente é colocado da maneira errada pro grande público. Por exemplo, literatura, a gente sabe que, eu vou pegar um exemplo, eu nunca li a Moreninha, nunca tive interesse, nunca me foi colocado aquilo como algo que realmente fosse interessante como literatura. Leia, Janúncio, leia. Sabe? Colocaram como tipo assim, leia porque isso vai cair no vestibular. Isso não é motivação para você ler. Isso não é motivação nenhuma. E isso não vai ajudar ninguém. Desgraçado, né? E tem um detalhe nisso aí Sabe? em cima, eu quero aproveitar o comentário rapidinho, que é o seguinte, existe uma diferença entre livro ruim, livro bom, livro que você gosta, livro que você não gosta. Tá entendendo? Vou dar um exemplo bem rapidinho. Vou dar um exemplo que todo mundo acha horrendo quando eu falo isso, mas pra mim é. Eu sempre, quando eu falo Game of Thrones, eu digo: excelente série, excelente universo,
Essa nem tudo. Mas eu não gosto de assistir. Não gosto, eu acho chato pra cacete. Mas não é ruim, entendeu? Não é ruim. Tem uma diferença enorme entre ruim, bom, e não gostar e gostar. E aí eu vi outra coisa que é pegando, que tipo, a gente não é educado para absorver esses livros, velho. Não é questão só é muito antiga a linguagem, não, porque em outros países, se a gente for analisar um pouquinho direito, e fizer uma análise rápida, você vê que eles leem outras coisas antigas tão quanto o que seria o que já nos citou a Moreninha, ou do Padre Anchieta que o Luiz falou. A gente não tem esse costume e acaba perdendo certas leituras que deveriam agregar coisas pra gente que não conseguimos porque justamente não existe um hábito dos nossos pais, não existiu dos avós talvez, e assim sucessivamente. Sim, Luiz, Janus, aproveitando aí do Inferno de Dante, o daqui de casa, Maíris Leu em prosa em... É o original, verso e prosa. Eu não consegui ler não, mas... Você conhece duas pessoas então, ela o seu amigo e Maíris. Que leu. Pronto, porque assim, mas assim, eu acho que no Brasil, de maneira geral, o que deveria haver era uma facilitação à leitura, e aí sim, leitura, quadrinho, romance, aventura, ficção científica, mas isso desde das turmas mais iniciais do ensino, ou do ensino de uma maneira geral. Na época que eu estudei, na pré-escola, lá 1982, 1981, por ali, o que acontecia? A gente tinha a professora que lia livros de histórias e tal pra gente, livros infantis, sabe? Hoje em dia, eu não sei se a escola pública tem acesso a esse material, se os professores são incentivados a fazer isso, né? Se há também espaço, o professor que quer agregar esse tipo de conteúdo à sua aula, se o Estado ou se as escolas incentivam para que os alunos tenham isso, porque a gente vê muito isso em escolas privadas. Escolas privadas, geralmente, a gente vê isso. Escola pública, o grande problema do Brasil é isso. A gente não tem esse incentivo. A gente não tem... Por exemplo, as pessoas pedem para você ler a Moreninha na escola, mas ninguém fala sobre o que se trata. Ninguém faz um preview. Ninguém prepara você para ter aquele desejo de ler aquele livro. Simplesmente isso. Leia porque vai cair no vestibular e pronto, sabe? Então, por exemplo, muita gente não gosta de ler Tolkien porque diz que é uma leitura muito cansativa, né? Eu li Tolkien e não vi problema nenhum. Mas eu tinha um ingrediente... Eu li Brás Cubas. Entendeu? Foi uma leitura interessante, Brás Cubas, mas eu não queria ler Brás Cubas. Então, assim, a gente tem um grande problema nosso. Um grande escritor brasileiro que eu digo que eu tenho muita pena de não estar lendo os livros dele e que eu gostaria, assim, precisaria de um estímulo a mais para poder ler, que o cara que escreveu Dona Flor e seus Maridos, o baiano, Jorge Amado. Pronto, lembrei agora, o escritor Jorge Amado. Cara, você vê as novelas da Globo que adaptaram o Jorge Amado, na época, é muito engraçado, cara. É muito, como diria exemplo, nordestismo na veia, sabe? É muito a nossa cara. Mas isso não é incentivado pra gente ler. Jorge Amado é um escritor baiano reconhecido no mundo todo, certo? Por falar do Brasil de uma maneira muito peculiar, e a gente não lê Jorge Amado. Jorge Amado é contemporâneo, não é tão antigo assim. E tem uma coisa a adicionar aos dados aí que foram fornecidos para a gente começar a debater esse podcast. É referente à informação que você trouxe, né, que fala a respeito dos livros mais vendidos da Saraiva. Tem que também levar em consideração que quem está fornecendo os dados é apenas a Saraiva. Isso não significa que todas as livrarias, todas as lojas estejam vendendo mais livros de youtuber. Isso não significa que o mercado esteja vendendo mais livros de youtuber. Significa que a Saraiva está vendendo mais livros de youtuber. E também não nos assustemos também, porque na lista dos livros mais vendidos de 2017 não tem nenhum youtuber na lista no Brasil, entendeu? E nem na lista dos mais vendidos desde 2010 também não tem youtuber nessa lista. Então a gente está debatendo isso mediante as vendas na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Normalmente a de São Paulo também tem vendas explosivas de youtuber, mas também a gente não tem que, meu Deus do céu, o mundo está acabando porque na Bienal foi mais vendido. Não, no Brasil no geral não é o mais vendido, entendeu? Ela é mais vendido nesses eventos, porque a concentração maior do público deles
São Paulo, a gente não pode esconder isso, a concentração maior deles é em São Paulo, é em Rio de Janeiro, é nessa faixa ali, e é onde a galera comparece. Qualquer evento que você faça com eles naquela região, vai da gente, não adianta. Só um exemplo aqui, ó, os mais vendidos de 2017 até então. Augusto Cury, o homem mais inteligente da história. Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos. Rita Lee. Eu pensei que você tinha elogiado o primeiro cara, Augusto Cury. Não elogiei. Não é o nome do... É o nome do livro, né? O homem mais inteligente da história. Rita Lee, a autobiografia da Rita Lee. O Poder e a Ação, de Paulo Vieira. Outro livro de Augusto Cury, Ansiedade, Como Curar o Mal do Século, ou seja... Propósito do Siri Prem Baba, já ouvi falar nele. 4 Vidas de um Cachorro, de Bruce Cameron. E Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, de J.K. Rowling. E Depois de Você, de Jojo Mais. Esses são os mais vendidos até então, 2017. Nenhum youtuber tá nessa lista. E se você for ver na lista de 2010 pra cá, Edir Macedo bota 2 livros logo no topo. Pois é. Logo em seguida... A Culpa é das Estrelas, de John Green. O livro Ágape, de Padre Marcelo Rossi. 50 Tons de Cinza, o livro de Augusto Cury, que eu já tinha falado, de Ansiedade. Ai! O livro de colorir Jardim Secreto e Caça aos Tesouros Anti-Estresse. Livro de colorir é legal. O Pequeno Príncipe. Que nunca sai da... Pequeno Príncipe, clássico. O livro Filia, de Padre Marcelo Rossi. E o livro Cairós, de Padre Marcelo Rossi. Então a gente vê que sempre tem autoajuda, nunca saiu desse top, né? Nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Augusto Cury sempre aí... preocupadas em mudar de vida. Placando aí na lista dos tops. Tem uma coisa aqui muito interessante que eu gostaria que veio agora na mente, já que é uma mesa redonda aqui aberta, que é o seguinte, a gente falou um pouco assim, no comecinho lá, a gente falou sobre se o livro em si é um livro que ele seria adequado para uma criança, né? Adequado ser apresentado para uma criança, adolescente e tal. Também há um detalhe muito específico nisso. A responsabilidade não de apresentar um livro, uma literatura adequada que você acha que vai agregar alguma coisa para o adolescente ou para a criança, não é só da escola. As pessoas se enganam muito em achar que é a escola que vai dizer o que é melhor para o seu filho aprender. Na verdade, concordo plenamente com você. Essa função é dos pais ou da pessoa que está cuidando da criança, né? Que agora me foge a palavra, né? Dos responsáveis. Então, se você... É tanto que parte do princípio de você colocar a criança ou adolescente naquela escola. Você está decidindo qual é a escola que vai agregar ali um conhecimento para aquela criança, né? Para aquele indivíduo. Está partindo do princípio que vou escolher aqui que a sua escola, a escola que você vai aprender vai ser essa. Então, você também é o responsável por oferecer um conhecimento de qualidade literária para esse indivíduo também, né? Para esse adolescente, essa criança, enfim, eu vou chamar de indivíduo aqui para facilitar, né? Para não ter que ficar replicando criança e adolescente, né? Então, como fazer isso? Primeiramente, o ideal é você descobrir uma forma de você incentivar aquele indivíduo a ter interesse em ler. A coisa mais terrível que eu tive que passar foi ter que ler alguma coisa obrigado. Você tem que ler leitura A, leitura B, principalmente os professores obrigando, dizendo que isso é interessante, isso vai melhorar a sua vida, isso vai fazer isso e aquilo outro. Não vai, cara. Isso só vai aumentar o terror daquele indivíduo de ler livros, entendeu? O ideal é você incentivar, achar um meio de ou contar uma história, ou contar como você se empolgou, qual foi a sua primeira experiência, você achar uma forma de incentivo, porque as pessoas são incentivadas de formas diferentes, a gente sabe muito bem disso, né? As pessoas são diferentes, então é incentivado, obviamente, de forma diferente. Tanto é que a maioria das coisas que as pessoas me indicam, eu peço assim, uma sinopse, né? Fale um pouco sobre isso sem dar spoiler. Exatamente. Tem algumas pessoas que eu conto a dedo, que quando essa pessoa vem e me fala, olha, eu não vou falar nada, apenas assista. É porque eu sei que tem alguma coisa impressionante ali no meio, sabe? Apenas leia, apenas assista, sem dar sinopse nenhuma. Porque tem coisa, né, que não pode contar ali. Mas estamos falando de crianças e adolescentes, né? Então,
São pessoas ainda inexperientes, que não, principalmente na adolescência, que a gente tende a não confiar muito nas pessoas, né, nos outros, passa a desconfiar de tudo e de todos, não importa se é da família ou não. Fale Então, por o você. ideal, enfim, o adolescente tem uma fase que ele fica burro, né? Tem uma fase que ele fica burro. No geral. Pra nossa sorte, isso não dura muito tempo, não. Pelo menos pra maioria, né? Às vezes dura para alguns, né? Às vezes dura para alguns. O ideal é que você incentive aquele indivíduo a ter uma curiosidade para a leitura em questão. E a partir daí você apresenta o livro, compra o livro, ou seja lá como você dê acesso ao livro. O ideal é que você tente puxar atenção, incentivar a ter a curiosidade para ler o livro, senão, meu amigo, você vai falhar miseravelmente sempre essa questão de passar livro, assim como para mim foi uma tortura na época escolar, ler qualquer que fosse livro, pula de remédio ou qualquer coisa. Para mim, o incentivo sempre foi ler coisas mais simples do começo e depois eu passei a ler livros, coisas. Mas na época da escola foi realmente complicado. E a minha sugestão é essa: se incentive a ler de uma forma que desperta curiosidade. Nem que você conte o começo e deixe para a pessoa descobrir o final do livro. Dá um jeito. Eu vou lhe dizer o que me empolgou mesmo assim com o livro foi A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. E despertou não, velho. Esse livro é muito bom. E eu devorei aquele livro. Tá, lógico, né, velho? Dragon Ball Z de anjo e demônio é muito massa, velho. Na verdade, a comparação com o Eduardo Spohr, a inspiração dele foi Cavaleiros do Zodíaco. Mais Cavaleiros do que Dragon Ball, né? Assim, na questão das... Mas os combates é tipo... Mas os combates é tipo Dragon Ball. Ele mesmo confirmou não, isso. Mas fica claro na hora que você tá lendo, Luiz? Fica. Fica claríssimo. Tem uns momentos assim que você pensa que é Seiya dando um meteoro de Pegasus, assim, em algum momento, entendeu? Porque tem uma luta lá... Não, mas isso é algo... Depois dessa eu vou procurar pra ler, hein? Isso é algo que ele fala mesmo, assim, que a inspiração básica não é Cavaleiro Zodíaco, entendeu? Porque tem uma luta clássica lá que eu lembro, que é numa ponte... que cada um... Primeira luta. É a primeira luta, né? Numa ponte. Essa luta da ponta é massa. Essa luta da ponta é massa, velho. Tipo, são dois... O Vocabos dá um golpe, o bicho nem sente. São dois anjos, assim, nível alto e tal. Um tá encarando o outro. Os dois dão um golpe ao mesmo tempo, falando o seu golpe. Como se fosse assim, meteoro de Pegasus. E o outro do outro lado, cólera do dragão. Os dois se cruzam, ficam parados, assim, um momento, e um deles cai, entendeu? Então isso é muito Cavaleiro Zodíaco, entendeu? O livro todo é muito mais Cavaleiro do que Dragon Ball, porque Dragon Ball já passou num nível muito grande, né? Mas porém aquela batalha antes dele ir pro mundo espiritual que ele enfrenta lá com a espada lá, não sei quantos mil anjos, velho. Ali é Dragon Ball demais, velho. Aquilo ali é Dragon Ball geral, mano. Isso foi algo que você interpretou, porque se você perguntar a ele, eu tô dizendo assim, o que eu tô dizendo é o que o autor falou. Que a inspiração das lutas é Cavaleiro. Não, eu sei, eu senti um viés de Dragon Ball, entendeu? Não, mas essa parte aí realmente é bem Cavaleiro Zodíaco mesmo. Mas em relação, pegando uma parte que nosso amigo tava falando, realmente o papel, é porque hoje em dia a sociedade e o Estado quer que os pais transfiram o papel dele primordial de educação moral dos filhos para o educador. O educador, ele não tem esse papel, velho. O professor de português, ele tem que ensinar você gramática, concordância, essas coisas, velho. Ele tem que ensinar você, esse livro aqui é bom demais pra ti, velho. Vai ler, que senão você vai mudar a tua vida aí. Tu vai... Não, velho, vai passar um livro pra melhorar a maneira de escrever uma redação, de uma maneira de escrever, melhorar a tua ortografia, tá entendendo? Por isso que aqui, por exemplo, eu dou muito exemplo que nem tudo que eu vou passar pro meu filho mais velho, eu vou gostar. Por exemplo, eu ia sugerir pra ele Percy Jackson. Meu irmão, não me atrai em nada aquilo ali, velho. Mas eu sei que é uma literatura ideal pra ele, tá entendendo? Eu assisti o filme, se for próximo do que tá no filme, tá valendo pra ele assistir. Ele vai ter uma mensagem boa ali pra ele, vai estar uma linguagem mais atualizada para a idade dele, tá entendendo? Isso vem, e aí vem um grande exemplo. Se tu quer que teu filho leia, como é que tu vai querer que ele leia se tu não pega nem no maldito uma bula de remédio pra ler?
Exemplo, né? Questão de exemplo. É a mesma coisa, se você quer que seu filho respeite as outras pessoas, como é que você quer que ele respeite se tu não respeita ninguém? Tá entendendo? Você tem de mostrar tudo isso a ele. Aqui a gente vê no dia a dia que a gente diz para o meu filho do meio, que tem 3 anos, Moroni, um grande mascote do Tricô HQ. A gente diz, Moroni, não faz isso, Moroni não faz aquilo. Mas ele só faz o que vê. Por exemplo, ele senta pra jogar, velho, board game comigo. Ele não faz a mínima ideia do que tá fazendo, eu acho. Aí ele pega as pecinhas, fica movendo, joga o dado. Porque ele me vê, pô. Tanto que hoje mesmo eu me surpreendi. Ele viu os board games na mesa que eu tava jogando de tarde com o meu mais velho e com o amiguinho dele. Aí ele sentou, tentando pegar o board game e dizer jogar. Ele já entende que aquilo ali é um jogo. Tanto escutar a palavra, eu falo, vamos jogar. E dentre outras coisas, pô. Se ele não tiver. Pronto, é livro mesmo. Ele senta, pega um livro e fica folheando as páginas, desde mais novo, pô. Quando ele era mais novo, ele amassava muito. Tanto que a gente tinha livro velho aqui pra dar pra ele. Porque eu acabo tentando tomar cuidado. Pra quem, tipo, coleciona essas coisas e quer que o filho tenha um hobby, você tem de ter a bucha de canhão pra dar pra ele. Se você não tiver, se você quer incentivar, você vai ter de ter as buchas de canhão pra você dar pra ele, pra quando você estiver fazendo, ele ter o dele pra ele copiar. Tudo é mimetismo nessa época. E quando vai ficando velho, o mimetismo não fica tão nítido, tá entendendo? Você não percebe. Eu acredito, assim, que realmente, eu concordo, os pais, os responsáveis, tem um papel fundamental nessa questão, voltando ao assunto, ao tema, né, que é literatura, né, livros, ao que os seus filhos vão ler. Como a gente foi tocado no assunto de Tolkien, velho, o Hobbit, meu pirraia leu de boa, meu mais velho, mas eu fui ler o Silmarillion, uma linguagem pesada, bicho. E a maioria cai no Silmarillion, viu? A maioria cai no Silmarillion, não aguenta não. Não Tem é pra Silmarillion do lado. É o último livro pra você ler, cara. O primeiro é o Hobbit, Senhor dos Anéis, depois o Silmarillion, senão você se fode, né? Eu segui essa ordem também. Se você for ler pelo Silmarillion, porque o Silmarillion é antes. Não adianta não, velho. Você tem que ler do início. Porque eu tava lendo, pô. É muito bonito. A gênese que ele criou, aquela história das canções, dos malá. É muito lindo. Velho, eu tava com o dicionário do lado. Porque, eu não tenho um vocabulário tão abrangente, não, mas minha esposa tem. E tinha certas coisas que nem ela sabia, velho. Caraca, eu olhei assim. E ela conhece palavras, ela tem um vocabulário bem extenso, o jargão dela. Acho que 3 vezes maior que o meu. E assim, então quer dizer... Acho que já entendemos, Felipe, o que você quis dizer. A gente pode passar aí para Felipe Greco, que está falando muito pouco aí. Felipe Greco Neto. Não, eu acho que as escolas têm que ter uma reformulação com relação aos livros, porque está se perdendo o interesse, não é novidade. É até um pouco clichê essa frase, que as crianças estão perdendo o interesse por livros, entendeu? Então tem que ter uma reformulação. Como vai ter essa reformulação, eu não sei, mas as escolas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é bem precário essa situação do professor ser instruído, né? Às vezes os professores têm essa vontade de passar os livros para as crianças lerem, entendeu? Mas às vezes o próprio sistema de ensino não dá uma forcinha para eles, entendeu? Então acho que tem que ter uma reformulação, tem que ter um sistema. E assim, as crianças têm que ter a leitura, porque hoje em dia as crianças elas nascem já com tablet na mão, entendeu? Tudo bem, ali ela consegue ler e tudo mais, mas eu acho que a questão mesmo dos livros educacionais, entendeu? E tudo mais, eu acho que tem que ser visto assim com mais carinho, com uma pauta. Mas com relação aos livros do YouTuber, que eu tô muito preso a essa notícia que o Luiz deu, e eu tô aqui pensando comigo. O Felipe Neto, ele é uma mina de dinheiro, cara. Ele é uma mina de dinheiro. Ele lançou esse livro, que já é um dos mais vendidos, né? Não sei se já saiu já um ranking exato, mas esse livro, ele saiu, se eu não me engano, foi em setembro, foi esse mês, esse livro, até com a capa amarela, esse novo livro dele, né? Então, cara, foi um sucesso estrondoso, porque, cara, é meio óbvio, ele tem não sei quantos milhões de seguidores. Lança um livro falando um pouco da trajetória dele, falando algumas curiosidades. No livro, se eu não me engano, tem carteirinha de fã, tem pôster, tem paper. Eu vi um pessoal chamando que esse livro tem cara mais de ser um revistão do que um livro. Além dele ser grande, outras coisas tornam ele mais com cara de revista do que livro. Tem paper
toys, entendeu? Que você monta assim. Acho, cara, querendo ou não, ele é bem inteligente na questão de marketing. Ele é bem inteligente. E assim, eu não vejo problema, não. As pessoas comprarem, sabe, algumas pessoas falam, mas que não vai ter conteúdo nenhum ali. Eu acho que o Felipe falou no começo também que um youtuber desses, né, de 20 anos, 24, 25, enfim, não tem tanta história para contar, entendeu? Não tem tanta bagagem para contar as experiências, para passar algo positivo para os jovens, e que não seria interessante, entendeu? Eu acho assim, não é interessante pra gente, sabe? Eu acho que pra mim não é interessante, acho que pra vocês talvez não sejam, só se ele for lançar um dossiê, que nem o Luiz falou. Aí tanto ele iria comprar, como eu também ia comprar, entendeu? Não, mas aí de novo, é aquela questão, né, que tá vendendo como pela marca, né, pelo escritor, não pelo conteúdo. Não pelo conteúdo. Talvez assim, como contando alguns fatos dele, algumas curiosidades da vida dele, todo mundo quer saber de perto, tá seguindo ele de perto, entendeu? Pra saber essas novidades. Mas, cara, eu acho que pra gente isso não é relevante, entendeu? Mas agora para as pessoas que seguem ele, que compra tudo mais, pô, o cara é ídolo, entendeu? E assim com a Kéfera também, que é também uma das mais vendidas, entendeu? Eu com relação a isso eu não vejo problema algum, porém a literatura, os escritores brasileiros, né, a nossa literatura, aí eu cito também a literatura, vocês citaram aí várias literaturas, vários autores brasileiros, e também citaram os autores brasileiros também das histórias mais de fantasia, né, que é Eduardo Spohr, o Afonso Solano também pode ser citado, por que não? Eles estão aos poucos conquistando o espaço deles, entende? Então, é claro que a gente, como nerd, queria ver eles na frente desses youtubers todos, né? Mas... Tem o André Bianco também, né, que produz bastante coisa. Isso, tinha me esquecido. Aí a gente queria que eles também estivessem lá no topo, mas, enfim, eu não tiro o mérito desses youtubers, entendeu? Não, de novo, é uma coisa a gente separar o fenômeno comercial, né, de todas as outras questões, porque se a gente analisa, como o Felipe falou, a questão comercial da coisa, que o cara é bom vendedor de livro, facilmente valor qualquer coisa que ele coloque, se sair o Felipe Neto lançar uma linha de absorvente papel higiênico, vai vender, entendeu? Porque vai ter gente que vai querer comprar e limpar a bunda com papel higiênico do Felipe Neto. Isso é fato, né? Mas o que acontece? Nesse ponto, ninguém pode criticar o cara por ele ser bem sucedido em vender produtos que levam o nome dele, né? Mas se a gente pega e de novo, a gente vai fazer o outro paralelo, aí sim, aí é onde cabe as outras comparações, as outras informações de avaliação. Isso aí. Falaram aqui que as crianças hoje elas já nascem na era digital, né? Eu aconselho bastante aos pais que não permita que os seus filhos já tenham esse contato colado com a parada. Eu sei que isso facilita muito a vida, né? Vou colocar aqui o meu filho para ver desenho animado no celular, para jogar joguinho no celular, pelo menos eu sei o que ele está jogando. Só que a gente sabe muito bem que essa vida digital, ela complica muito as coisas. E o garoto vai ficar viciado nisso, não vai querer fazer outra coisa, né? É para que as crianças elas brinquem com brinquedos mesmo, coisas que elas sejam palpáveis, né, interativas com a criança, e não joguinhos. Deixa os joguinhos para quando for a época dos joguinhos, como foi pra gente, né, que é adulto agora. Então, eu aconselho bastante que seja visto essa questão da parte digital. Essa parte digital ela tem que ser bem controlada pelos pais. Novamente, não deixar que a escola ou a instituição educacional que seu filho esteja se responsabilize por isso. Seja você o responsável por levar a educação do seu filho adiante. E sempre de olho nessa parada digital, que isso atrapalha pra caceta. Atrapalha mais do que ajuda. Então, como indicação aqui de Janúncio Neto, nas nossas despedidas, vamos fazer indicações de leituras, né? Cada um indica um livro para as pessoas lerem. Vamos lá, começar por Ezen. Faça seu jabá do Nerdestino. Claro. Galera, acesse o nerdestinos.net.br. Lá vai ter todas as redes sociais nossas. Lá vai ter o nosso YouTube, o nosso Twitter, o nosso Instagram. Acessem, vejam notícias bacanudas a respeito do mundo nerd. Nerdestinos.net.br. É isso.
De livro, cara, para adolescentes, porque YouTube eles tentam pegar esse povo, né? De livro eu vou deixar o Hobbit para vocês. O Hobbit é bem bacana, ele tem um modo de escrita feito para crianças e adolescentes, né? Que o Tolkien escreveu o Hobbit para os seus filhos. Então eu acredito que seja uma leitura bacana, é uma aventura, né, que conta aí, quem assistiu o filme já sabe, conta aí a história de um pequeno hobbit que se mete no meio de uma porrada de anões, se não me engano são 13 anões, e eles vão tentar recuperar aí tesouros e entrar em muitas confusões na sessão da tarde. Não, acho que não necessariamente para criança, viu, Felipe? Não indica para criança. Pode indicar, geral mesmo. Então vamos lá. Geral, mas eu indiquei para adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Enfim. Show de bola. Foi a minha indicação. Vamos lá, então, Felipe Greco, que não tem nenhum livro para indicar para crianças. Mas também não quer dizer que seja aqueles adultos pesadão, né? Não, também não chega a esse nível ainda. Não, o que... A autobiografia do cara que criou o RedTube. Não, que isso. Fica a dica aí, viu? Nas entrelinhas, viu? Não sou eu que estou falando, hein? Não sou eu que estou falando. É mais uma ficção científica, né? Uma boa e velha ficção científica que eu quero indicar aqui para os nossos ouvintes. Cara, minha dica de livro é o ótimo Guerra do Velho, escrito pelo John Scalzi. É basicamente um livro de ficção científica, da melhor qualidade possível. Inclusive, esse livro é o primeiro romance desse autor e é o livro de estreia dele, né? No caso, como é o primeiro romance, é o livro de estreia dele. Cara, Guerra do Velho, basicamente vão ser 6 livros, entendeu? Aqui no Brasil já saiu o segundo, que é As Brigadas Fantasma, o nome, Brigadas Fantasma, e o primeiro livro se chama Guerra do Velho, e assim, cara, pra quem gosta de Tropas Estelares, é sensacional. A referência é grande no livro. Inclusive o John, ele é super fã de Tropas Estelares, então assim, o livro é recheado de referências. São os exércitos no futuro, né? Um futuro bem distante, os exércitos do nosso planeta Terra querem colonizar outros planetas para possivelmente, se der algum problema no nosso planeta Terra, a gente se mudar para outro planeta que seja habitável, que seja possível habitar, né? Que tenha água, que tenha esses recursos naturais que a gente precisa para sobreviver. Só que nesses planetas tem as suas criaturas, tem seus alienígenas, então geralmente eles são formas de insetos parecido com os Tropas Estelares, entendeu? Então, assim, dá pra imaginar, tem cenas, momentos, né, de guerra, assim, sensacionais. O personagem principal é muito bom, sabe? Que ele vai pro exército contra a vontade. E outra coisa aqui que eu queria falar pra vocês, só pra não ficar muito grande, né, minha indicação. Eu vou ler mais ou menos aqui a primeira frase da sinopse, que vocês vão ficar super curiosos. Calma aí rapidinho. Ó, é o seguinte, é o principal falando, né, o personagem principal do livro falando: no meu aniversário de 75 anos, fiz 2 coisas. Visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei para o exército. Ponto. Não vou mais falar nada. Pô, entrou pro exército com 70 e Exatamente. O exército só aceita pessoas com 75 anos para se alistar. Pô. Aí que tá surgindo várias dúvidas agora na cabeça de vocês, né? Pois é. Quando eu li isso na contracapa, eu não quis nem saber do que se tratava o livro. Eu não sabia que era ficção científica. Quando eu li essa frase, me deu uma curiosidade que eu comprei na hora. Guerra do Velho, eu indico pra vocês lerem. Valeu. Olha aí, então, indicação Guerra do Velho. Eu já tinha ouvido alguém indicar no YouTube, não lembro quem foi. A Guerra dos Idosos. Mas essa capa não me é estranha, eu já a vi sendo indicada por alguém. E a capa do As Brigadas Fantasma tem uma Estrela da Morte, é impressão minha? Olha, isso também veio na minha cabeça também. Redondo o quê, rapaz? Homem. Tem tipo um destroyer e como se fosse uma Estrela da Morte atrás, mas é uma lua, né? Mas dá pra pensar que é uma Estrela da Morte. Não, sim, com certeza. Tem referências também, mas tá bem bonita essa capa. Esse segundo livro eu ainda não li. Eu tô nervoso aqui pra ler. Queria comprar na pré-venda. Foi o mês passado que saiu. Então, assim, eu ainda não li, entendeu? Mas pretendo ler o mais rápido possível esse segundo livro. Então vamos à indicação aí, a despedida do nosso pai do podcast aí, Felipe Redman. Gente, eu não vou indicar. Essa indicação é de Isaac, meu filho, que o filme saiu recentemente e, segundo ele, é um insulto ao
trilogia O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. A trilogia. Ele disse que eu testemunhei quando ele esqueceu o livro na casa de um casal de amigo nosso. Ele ficou triste porque ele não ia conseguir ler antes de dormir o livro. Então, é uma trilogia. Trilogia de Se três. você tem uma trilogia de 3, bem lembrado. É bem enfatizado, ó. O título do primeiro é o Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. O segundo é A Cidade dos Etéreos. E por último é a Biblioteca das Almas. Se você tem uma amiga que vende Avon, fale com ela, que eu comprei, tá R$25 cada um. Excelente, ele tá gostando muito. Ele tá adorando. Então, pra quem assistiu o filme, tem uma pegadinha, é interessante. Eu gostei do filme, mas ele tá lendo o livro, é um insulto. Parece a gente, quando tá fazendo as debates e tá falando de filme de HQ. É um insulto Pronto, pareceu a galera falando de Death Note, que é um insulto à obra original. Pronto, ele disse, esse é o recadinho que eu deixo. Como eu sei que o Luiz vai falar, eu acho que ele vai indicar a Batalha do Apocalipse, por isso que eu perguntei a Isaac e outro. Então, fica aí. O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, a trilogia de 3. Muito bom. Até mais, gente. Tchau. Então, próximo aí, já anunciou, né? Eita. Bem, vamos lá. Vou indicar 2, porque são 2 bem fáceis. Porque você é diferente, já que você falou aí era pra depois, indicar eu sou mais velho da turma, então eu posso. Eu tenho anos das tapiocas de acumulados. Já que o Luiz falou aí de poesia do Padre Anchieta que não era legal, vou sugerir um livro de poesia que eu acho muito interessante, que eu gosto do autor, que é qualquer livro de poesia, coletânea de poesia do Pablo Neruda. Batata, muito bom, poesia super simples, não é chato e o cara manda muito bem. Pablo Neruda, qualquer coletânea é fácil de encontrar, os poemas dele são muito bons, tem na internet também. Então, Pablo Neruda é uma dica boa para quem gosta ou quer ser introduzido à poesia. E livro mesmo de aventura assim para adolescente, adulto, que eu acho muito legal, é um clássico também, que são as 7 viagens de Simbá. Você encontra várias versões dele por aí. É um livro realmente, para quem é fã de como existe o termo, né, aventuras aventurescas, é muito legal, muito interessante. É um dos livros que compõe a coletânea das Mil e Uma Noites e vale muito a pena. E nunca entre num navio onde alguém com o nome Simbá está entre os passageiros. Interessante, boa sugestão, boa dica. E para a surpresa aí de Philip Hedley, eu não vou indicar a Batalha do Apocalipse, porque eu fujo do óbvio. Eita caralho. Do óbvio. Que é isso, mas fica aí a dica, Batalha do Apocalipse. Com certeza, indicação primordial básica, Batalha do Apocalipse, mas minha indicação é para as pessoas que jogaram BioShock 1 e BioShock 2, não necessariamente o 2. Olha. Só um é o suficiente, que é o livro chamado BioShock Rapture. Do que se trata esse livro? O personagem principal, né, que você acompanha o desenvolvimento, é um personagem chamado Bill McDonough. Ele é convidado a trabalhar pelo chefe de segurança de Rapture, Sullivan, a trabalhar em Rapture, né, na construção da cidade e tudo mais. Então a gente acompanha a construção da cidade lá em meados de 46, mas o livro começa em 45, logo após a explosão de Hiroshima e Nagasaki. Aí o Andrew Ryan pira e ele quer fazer uma cidade utópica onde as leis é lei de livre mercado e só quem vai pra lá são pessoas que têm posses e pessoas que não querem seguir nenhuma religião, filosofia e que a ciência vai progredir. Essa é a Rapture sonhada, a utopia. Só que quem jogou BioShock sabe que não deu certo. A cidade não deu certo, deu tudo errado, na verdade. Muita gente morreu nisso. E você vai acompanhando esse trabalhador, né, Bill McDonough, com a sua família. E durante esse livro, você vai encontrando personagens que ou você viu durante o jogo, ou você viu diários de áudio durante o jogo. Então o livro se encaixa perfeitamente com o canon, né, de tudo que a gente viu no jogo. E você vê, como era esse personagem antes dele ele enlouquecer. O que foi que aconteceu com esse personagem aqui que levou ele a fazer tal coisa lá no jogo. Então esse livro é fantástico. Você vai vendo todo o Andrew Ryan, você vai acompanhando também como ele tinha uma ideia no início e começou a dar errado as coisas. Tem um inimigo clássico dele do jogo que tá aqui nesse livro. Você vê a transformação do inimigo dele também. Então, para quem jogou, é fantástico. É um complemento que você não vai ter em mais nenhum canto. Então é isso, BioShock Rapture. Você encontra aí para
Eu tô vendo aqui uns preços, acho que você encontra até por 25. Na estante virtual aqui tá por R$ 22. Até por 40, eu acho, você encontra no máximo 40. Pra quem jogou, é um livro fantástico. Pra quem não jogou, eu recomendo que jogue, que é um dos melhores jogos já feitos, BioShock. E depois lê o livro, que é uma experiência fantástica, assim. Fantástica, fantástica. Então é isso. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou, que compareceu. Espero que esse debate tenha rendido aí pelo menos uma alumiar na mente das pessoas, né? Na mente Ô, das louco, pessoas. meu, que jargão é esse, hein, Luiz? Que jargão é esse, hein, E jovem? até a semana que vem, pessoal. Valeu. Falou. Valeu, falou!